Research indicates that our personality is more influenced by factors we are born with rather than by external factors. Which do you believe is more influential? Você já tem que bater o olho nessa questão e você já tem que ir criando a estrutura que você vai fazer. Quando você fala primeiro da ideia que você concorda e depois você fala da outra, que é a ideia contrária, e vai para a conclusão, o que você deixa no seu examinador como a lembrança mais recente? A ideia contrária. E geralmente a ideia contrária a gente não explora tão bem quanto a ideia que a gente está defendendo, tá? Então a minha orientação para você aqui é o seguinte: faça a sua introdução. No desenvolvimento, o seu primeiro parágrafo, você vai falar da ideia contrária, que é a ideia que você não vai defender na maior parte do texto. Por quê? Nessa ideia você não vai dedicar tanto nela. E aí sim, no parágrafo seguinte, você vem e coloca a ideia que você vai defender. E aí você deixa essa impressão no examinador na hora que chegar na conclusão da ideia principal que você está defendendo. Hello again and welcome back to Blimey English. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui na Blimey English. Esta live é a live de segunda-feira e o que a gente faz aqui é o que escrever na prova do teste do IELTS. Na verdade, o que eu faço com você aqui nesta live da segunda-feira é te ajudar a se preparar para o teste de writing lá do IELTS, tá? O que você vai escrever, como você vai escrever e como você não deveria escrever lá no seu teste do IELTS, tá? Para o pessoal que está aqui no Instagram, muito boa noite para todos vocês. Cadê? Manda fogo aí nessa live aí, que hoje nós vamos tocar o terror aqui em uma questão da parte 2 do teste do IELTS. A parte 2 do teste do IELTS, da parte do writing, né? Ela é muito temida por muitos de vocês. Por quê? Ela vale mais e ela leva mais tempo para ser feita, tá? Eu vou corrigir uma redação aqui que é de um de vocês que me mandaram. Não sei se você sabe, mas se não sabe, vai saber agora. Toda semana, o que acontece? Assim que eu acabo a live de correção, essa live aqui, assim que acabar essa live, eu vou colocar nos stories o tema da próxima redação da semana seguinte. E aí você escreve durante a semana e me envia, que na segunda-feira seguinte eu vou sortear uma das redações recebidas e vou corrigir aqui ao vivo. A redação de hoje que eu vou corrigir é do Abraão, é do Levi. Cadê ele? Já tá aqui nesse Instagram aqui? Se ele já estiver aqui, manifeste-se. E eu queria te dizer o seguinte: se você já é um aluno, pega aqui a live que está acontecendo e manda para o seu colega de curso para ele poder vir ver a correção de redação. Se você não é aluno, compartilhe essa live aqui com quem você sabe que vai ter que fazer o teste do IELTS também. Ajude essa pessoa a praticar para o teste do IELTS da maneira correta. Olha aí, Abraão aí. Muito bem. Vamos lá corrigir essa redação? Como vocês já sabem, eu gosto de ler primeiro para vocês, para que vocês possam fazer um exercício de como está o listening de vocês, como está a sua qualidade de entender o que está sendo dito, tá? Então, primeiro, eu vou virar a câmera para lá, pro pessoal aqui do Instagram, para vocês poderem ver a redação que nós vamos fazer, tá? Essa aqui é a redação, ó. Essa aqui já é a número 15 nessa live que nós estamos fazendo, e é uma Task 2, tá? Que é a redação da parte 2 do teste do IELTS. Olha aqui a pergunta, ó. Research indicates that our personality is more influenced by factors we are born with rather than by external factors. Which do you believe is more influential? Aqui, ó, para você que tá aqui no Instagram e para você que tá aí no YouTube, você já tem que bater o olho nessa questão e você já tem que ir criando a estrutura que você vai fazer. Como que você já sabe a estrutura que você vai fazer aqui? Existe uma aula minha aqui. Se você está no YouTube, vou até deixar ela relacionada aqui para você, sobre como escrever a redação da parte 2 do teste do IELTS. Mas se você está aqui agora no Instagram assistindo comigo, você já tem que ir criando a estrutura que você vai fazer nessa prova. E tem uma forma de você identificar a estrutura que você vai fazer aqui. Vou virar a câmera para vocês aqui do Instagram, porque eu quero mostrar essa parte aqui, ó. Which do you believe is more influential? O que significa isso? O seu examinador está te perguntando aqui qual você acha que influencia mais, porque ele te apresentou dois fatores aqui, ó. Pesquisas apontam que nossa personalidade é mais influenciada por fatores com os quais a gente nasce, ao invés de fatores externos. Vocês conseguem ver, vocês aí do Instagram, conseguem perceber que seu examinador te deu duas opções, ele te deu dois fatos, duas situações, e aí ele te pergunta qual você considera que influencie mais. E aí é sobre isso que você vai fazer.
Então a estrutura que você vai escrever tem que ser em cima disso aqui, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ler a redação do Abraão, ele escreveu ela aqui, eu vou ler ela para você, e aí o exercício que você vai fazer é o seguinte: você que tá aí no Instagram, dá o like na live para eu saber que você entendeu. Enquanto eu estiver lendo, você vai prestar atenção se você está conseguindo, e você que está no YouTube também, você vai prestar atenção se você está conseguindo entender tudo só com a minha leitura ou se você também está tendo que ler para entender o que está sendo falado, tá? Esse é um exercício muito importante para que você possa avaliar a sua capacidade de listening, como está o seu listening, beleza? Então vamos lá, vamos tocar fogo aqui, ó. A redação do Abraão, vamos lá. Research has been demonstrating that childhood conditions impact directly the people's personalities, even more than external factors. With this in mind, I personally tend to echo this idea. It's possible to observe in many different layers of society some examples of how our personality is affected by the environment we have grown. To illustrate it, a kid who was born in a family with conditions to supply a correct education, healthy food, and provide love to their child has more opportunities to develop properly the physical and mentally, which increases the possibility of that kid having a lovely personality in the future. On the other hand, kids which have not the same conditions and grew up in a poverty situation can be more exposed to developing an aggressive personality because of the scarce environment. However, the external factors like a sense of community or even hope to transform the current life state into anything better for their lives could turn an aggressive personality into a hopeful personality, but influences less than the factors we were born with. To conclude, the factors around us, such as the level of education and the conditions of food we eat as children, can influence our personality more than external factors that we are exposed to in our entire life. Also, we have to bear in mind that external factors can contribute to enhancing our personality, but it could not be enough to change all the emotions and characters we acquire in the first moments of our lives. Muito bem, como é que foi para vocês aí do Instagram? Fala aí para mim se vocês conseguiram acompanhar apenas com a minha leitura ou se vocês tiveram que ler a redação também para vocês entenderem. Me fala aí, para eu já ir calibrando como está o listening de vocês. Será que vocês conseguiram entender bem só com a minha leitura ou vocês tiveram que ler o texto também para acompanhar? Como que foi isso aí? Me conta aí. Olha lá, a Fabiana falou que teve que ler junto. My Scribble, muito boa, assim. A Abda Souza falou que teve que ler. A Fabiana apenas com a leitura. O Rafa lendo junto. Pois é, isso é importante para que você vá calibrando como está o seu listening. Se você está conseguindo entender apenas com a leitura ou não, tá? Uma outra coisa que você deve observar, você deve ter percebido durante a minha leitura aqui, é que talvez você não tenha conseguido perceber por causa do sotaque, tá? Me diga aqui no Instagram você se foi o seu caso, tá? Por quê? O sotaque que você vai ouvir no seu teste do IELTS, não no writing, porque lá você só vai ter que escrever, mas durante o seu teste do listening, é um sotaque britânico, tá? Então você tem que estar acostumado com esse tipo de sotaque. No caso, o meu sotaque é britânico, talvez por isso você tenha tido um pouco de dificuldade, tá? Ah, Simon, eu não gosto de sotaque britânico. Não interessa se você não gosta de sotaque britânico, a sua prova vai ter sotaque britânico. E aqui a gente tem que fazer não o que você gosta, mas você tem que fazer o que vai te dar resultado na hora do teste. E isso é muito mais importante, beleza? Agora eu vou voltar aqui corrigindo a redação dele parte por parte. Vamos lá tocar o terror aqui? Ó, vamos lá. Ele já começa aqui assim, ó. Research has been demonstrating that childhood conditions... Ó, Abraão, aqui, meu caro, seguinte, nós vamos ter que mudar isso aqui, tá? A gente vai ter que mudar isso aqui. Deixa eu colocar de amarelo aqui para você. E aí você poderia escrever isso aqui de duas formas. Você pode falar assim, research, cadê aqui? Has demonstrated, ou você pode falar assim, research has been demonstrative. Por quê? Quando você coloca aqui, ó, has been demonstrating, não tá inteligível isso aqui, que é tem sido demonstrando, tá? E não foi isso que você quis dizer. O que você quis dizer é que as pesquisas têm mostrado has demonstrated, research has demonstrated, ou que elas têm sido
demonstrativas de que tarará, tarará, tarará. Então, has been demonstrative that tarará, tarará, tarará. Beleza? Vamos seguindo. That childhood conditions impact directly. Aqui, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma inversão aqui, meu cara. A gente tem que colocar o advérbio antes ali, tá? Então, aqui vai ficar directly impact the people's personalities. Aqui, ó, a gente não precisa deste the, tá? A gente não precisa deste artigo aqui. Por quê? Porque você não está especificando quais são as pessoas. Você só está falando das personalidades das pessoas. Então, você não precisa ser específico aqui. Então, você não precisa desse artigo. Você só pode ir lá e soltar. That childhood conditions directly impact people's personalities. As personalidades das pessoas. Aí, tá tudo bem. Beleza? Even more than external factors. With that in mind, isso aqui foi bacana, with this in mind, tá? Que aqui é o quê? Quem sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o famoso linking expression. Muito bem, meu caro. Botou aqui, isso aqui foi muito bom, que você já liga as ideias. With this in mind, I personally tend to echo this idea. Olha ele. To echo this idea. Cara, isso aqui foi muito bom, hein? Vou colocar de verde aqui para você. E pro pessoal que tá assistindo, o que é to echo something, tá? Vou colocar aqui para você aqui embaixo nas notas adicionais. Cadê? Ah, esse aqui eu não apaguei da última. Deixa eu colocar aqui então. Additional notes. To echo something. O que significa to echo something? Significa você concordar com aquilo. Então, quando você concorda com uma ideia, você fala I echo this idea. Então, to echo something é um sinônimo para concordar. Você repete aquilo, você reproduz aquilo, porque você também concorda. Isso aí foi um ponto bem positivo para você, tá? Vamos lá. Is possible aqui, meu cara. Esse is possible. Primeiro, que se você fosse usar isso aqui, não seria is possible. Tá errado aqui. Seria it is possible, tá? It is possible, beleza? Mas, você já demonstrou aqui o conhecimento de uma linking expression. Por que não começar aqui com outra, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui, e esse aqui eu vou colocar sugestão para você, eu vou pôr nesse azul aqui, tá? Ó, você pode ir lá, como você vai começar agora uma ideia, você pode começar to begin, tarará, tarará, tarará. Ou você pode ir lá e colocar on one hand, tarará, 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 tarará. Aí você já começa usando uma expressão de ligação ali, tá? Acho que não ficou bacana essa cor aqui para vocês aí no Instagram não, né? Deixa eu colocar uma outra aqui para ficar mais fácil a leitura aí. Agora sim, agora foi. Muito bem. On one hand, it is possible to observe in many different layers of society some examples of how our personality is affected by the environment we've grown. Aqui, ó, o que acontece? No caso, você apresentou aqui esse some examples. E aí depois você vê aqui to illustrate, né? To illustrate é a mesma coisa, tá? É uma palavra que você usa para dar exemplo, tá? Só que aí para não ficar exemplos, eu vou te dar uma nova palavra aqui, tá? Não tá errado, então eu vou colocar aqui só de azul para você ficar marcado aqui. Você vai lá e vai colocar instances. Instances, Simon. O que é isso? Quem sabe o que significa isso aqui? In many different layers of society, some instances of how our personality, tarará, tarará, tarará. Vou te dar a ideia aqui, ó. Instances, naquele sentido ali, naquele contexto, significa casos. Casos, tá? Casos. Então, some instances of how our personality is affected. Alguns casos de como a nossa personalidade é afetada, tá? Coloque isso aqui, que isso aqui é bom para você poder usar, tá? Tarará, 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 the environment, we've grown. Aqui, ó, aqui tem, até o Google já tá dando a coisa ali, né? Essa expressão que você usou é uma boa expressão. Vou colocar ela de amarelo. É uma boa expressão, mas você tem que adicionar aquilo ali, ó. Porque we have grown up in. Porque a gente cresceu naquele ambiente, tá? Naquele environment, tá? Então, você não pode esquecer dessa parte aqui, ó. Grown up with. Grow up in. Beleza? Vamos lá. To illustrate it,
A kid who was born in a family with conditions to supply a correct education. Gostei desse supply aqui, tá? Como um sinônimo de provide, beleza? Isso, vai anotando aí, vou até curtir seu comentário aí, ó. Muito bem. Gostei disso. To supply correct education, healthy food and provide love to their child has more opportunities to develop properly. Lembra disso aqui que a gente viu lá em cima? Develop properly. O que você vai fazer? Properly develop. Properly develop. E aí você vai lá, aqui de novo, ó. Não precisa deste the physical, tá? Porque você não está especificando, tá? Então você simplesmente pode ir lá e falar to properly develop physical and mentally, tá? Você pode só falar assim, physical and mentally, which increases the possibility of that kid having a lovely personality in the future. Beleza, vamos lá. On the other hand, aí já veio aqui você usando a outra linking word aqui, linking expression. Muito bem. On the other hand, kids which have not... Aqui, o que acontece? Which have not the same conditions. Você queria falar que não tiveram, né? Crianças que não tiveram. Então, ao invés de colocar which have not, o que você vai mudar aqui? Ó? Kids. Você vai escrever isso aqui, ó. Kids who have not had. O que significa isso? Kids who have not had. Crianças que não tiveram, have not had the same conditions and grew up in a poverty situation, can, tarará, tarará, tarará. Então, vamos lá. Beleza? Pegou ali? Tranquilo. And grew up in a poverty situation can be more exposed to developing an aggressive personality because of the scarce. Essa aqui foi boa, essa aqui, cadê ela? Na hora que eu bati o olho, eu vi. Muito boa o uso dessa palavra avançada aqui, tá? O que significa scarce? Para você que está assistindo. Scarce é escasso. E isso é uma palavra avançada, tá? Cuidado que a gente não fala scarce, a gente fala scarce, tá? Scarce environment, um ambiente escasso, beleza? Aí aqui, ó, o que você tem que fazer? Isso aqui, however, na hora que eu tava lendo aqui, eu falei assim, rapaz, o que é isso aqui que ele tá falando? Depois aqui que eu voltei que eu tô vendo, ó, however the external factors, porque na primeira vez que eu li aqui, eu pensei que você tava falando although the external factors. Por quê? Porque você não botou uma vírgula aqui, jovem. Então aqui, vou colocar de amarelinho para você. Você tem que colocar uma vírgula, tá? However, vírgula. The external factors, like a sense... Aqui, ó, o que você vai fazer? Para deixar isso aqui um pouco mais formal. Such as... Ó, esqueci de marcar ali. Você vai colocar aqui assim, ó. Like a sense. Aí você vai vir e vai colocar aqui, ó. Such as a sense. Aí aqui você vai usar também não as. Você vai colocar the. Aqui você vai especificar. Such as the sense of community or even the hope. Tá? Aqui também você vai colocar the hope. Beleza? Ó, e não ficou amarelo. Vamos lá. Or even the hope to transform current life state into anything better. Tarará, tarará, tarará. Deixa eu ver aqui que o pessoal colocou uma pergunta aqui, ó. Renata, developing ou develop? A Renata, aqui, ó, deixa eu achar aqui onde que ele colocou. More exposed to developing. Aqui, ó. Por quê? Developing está certo, tá? Porque ele está falando da situação de desenvolver uma personalidade agressiva e não do ato de desenvolver. Consegue perceber? É uma diferença sutil, mas ela existe ali, tá? É a mesma coisa de eu falar assim para você, I like reading, e não I like read. Porque eu não estou falando da ação de ler, eu estou falando da situação de ler as coisas. Leitura. I like reading. Beleza? Vamos lá. Such as the sense of community or even the hope to transform the current life state into anything better for their lives could turn an aggressive personality into a hopeful... Cara, não está errado você falar esse hopeful aqui, tá?
Não tá errado você falar ele. Só que você já usou hope aqui em cima também, entendeu? Então, o que eu falaria para você aqui? Acha uma outra palavra aqui, cara, para demonstrar um vocabulário mais vasto, tá? Deixa eu colocar de azul aqui. Nesse sentido aqui, você vai ter que achar uma palavra que caberia. Tem várias, né? Vamos ver de novo ali, ó. The current state into anything better for their lives could turn an aggressive personality into... Aqui, ó, vou te dar dois aqui. Você pode colocar aqui determined ou você pode ir lá e colocar focused. Focused, beleza? Cuidado com essa palavra aqui, ó. Repararam como que eu falei? Essa palavra aqui, não vai pronunciar essa palavra errada no seu teste do IELTS, que isso aqui vai cortar ponto de você. Não é focus, não é focused, é focused. Focused, beleza? Essa é uma das palavras que eu mais corrijo em mentoria, tá? Focused personality, but influences less than the factors we were born with. To conclude, the factors around us, such as. Aí aqui, ó, eu acabei de falar para você usar um such as aqui, né? Então, o que você vai fazer? Vou te dar um sinônimo aqui, tá? Não tá errado, mas é porque eu já te falei para usar um aqui em cima. Então, para não ficar repetitivo, você vai vir e colocar aqui, ó. Namely. Quem já viu essa palavra? Namely. Que é notadamente, né? Então, vamos lá. To conclude, the factors around us, namely the level of education and the conditions of food we eat as children. Isso aqui foi muito bom, tá? We eat as children. Tá certíssimo, viu? Can influence our personality more than external factors that we are exposed to in our entire life. Aqui também foi perfeita a sua reprodução, ó. Cadê? External factors that we are exposed to in our entire life. Isso aqui também foi bom, tá? Quando eu falo isso, eu quero referir a esse aqui, ó, esse to, tá? Exposed to, você foi exposto a, beleza? Also, we have to bear in mind, olha ele aqui, hein? Pegou de onde isso aqui, hein, meu caro? Pegou de onde isso aqui? Muito bem, eu falei dessa aqui lá na mentoria, né? Bear in mind, o que é bear in mind? É ter em mente, tá? Ter em mente. It's important, we have to bear in mind that external factors can contribute to enhancing our personality. Aqui, ó, de novo, a mesma situação aqui, ó. Não lembro o nome de quem me perguntou. Contribute to enhancing, not enhance, tá? Por quê? Porque aqui ele está falando da situação de melhorar, de tornar melhor a personalidade, e não do ato de fazer isso, tá? Contribute to enhancing our personality, but it could not be enough to change all the emotions and characters we require in the first moments of our lives. Muito bem, muito bem. Vamos passar para a correção dele aqui agora? Agora na correção que nós vamos ver. Ó, para você que está chegando aqui e não sabe, existem alguns critérios que você tem que analisar na sua redação, tá? Os critérios são esse aqui. Na verdade, o seu examinador que vai analisar esses critérios. Task Response. O que é o Task Response? Task Response é se você respondeu a pergunta. Simples assim. Vem lá, Coherence, se o seu texto está coerente. Grammar, ele vai analisar a sua gramática. Lexical Resource, que é basicamente o seu vocabulário, tá? Número de palavras. Ele vai analisar e aí depois vou dar a nota. Vamos lá, Task Response. O que vocês acham? Vocês acham que ele respondeu a questão sim ou não? Eu tenho algo para falar sobre isso aí, hein? Vamos ver ali no Instagram o que vocês acham. Você acha que ele respondeu a questão sim ou não? Ó, Abraão, você respondeu a questão. Já vou até colocar aqui de cara. Answered the question. Beleza? Mas would recommend rearranging the paragraphs. Tá? O que eu tô querendo dizer aqui? O que eu tô querendo dizer assim? Ali, ó, o Heitor deu uma dica ali, ó. Parece que ficou imparcial. E por que ficou imparcial? Ele falou a opinião dele aqui, sim. Ele falou a opinião dele. Só que a forma como você dispõe os seus parágrafos influencia no entendimento do leitor. E o que eu tô querendo dizer aqui, tá? O que você vê aqui, você falou. Você começou aqui, você apresentou, né, a ideia aqui, aí você veio para o primeiro parágrafo, e no primeiro parágrafo, você pegou e falou assim, ó,
falando de como a personalidade é afetada pelo ambiente, você falou da ideia contrária à que você falou da ideia que você defende, tá? Você falou da ideia que você defende aqui. E a ideia que é contrária à sua ideia, você colocou ela no segundo parágrafo. O que isso faz? Quando você fala primeiro da ideia que você concorda e depois você fala da outra, que é a ideia contrária, e vai para a conclusão, o que você deixa no seu examinador como a lembrança mais recente? A ideia contrária. E geralmente a ideia contrária a gente não explora tão bem quanto a ideia que a gente está defendendo, tá? Então a minha orientação para você aqui é o seguinte: faça a sua introdução. No desenvolvimento, o seu primeiro parágrafo, você vai falar da ideia contrária, que é a ideia que você não vai defender na maior parte do texto. Por quê? Nessa ideia você não vai dedicar tanto nela. E aí sim, no parágrafo seguinte, você vem e coloca a ideia que você vai defender. E ali em cima você vai e castiga ali de escrever. Óbvio, dentro dos parâmetros, né? E aí você deixa essa impressão no examinador na hora que chegar na conclusão da ideia principal que você está defendendo. Faz sentido para você? Escreve aí para mim, me deixa saber se você conseguiu entender essa orientação. Se faz sentido para você. Assim, o seu texto não vai passar a ideia de imparcialidade, porque você está defendendo as ideias, mas você tem que pesar mais na ideia que você está defendendo, entende? Então, eu coloquei aqui, né? Recommend rearranging the paragraphs. O que você vai fazer aqui? First, the contrary. Then, your idea. Beleza? Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou aqui, ó. O Brown, entendi, faz todo sentido. MySQL. Até porque ele pediu para escolher, né? Perfeitamente. O seu examinador te perguntou, né? Qual você acha que influencia mais? Guilherme, excelente ponto, teacher. É exatamente como você fala que não estamos acostumados a escrever em português. Cara, isso aí é o que mais dá pau em pessoas na hora de fazer o teste do writing do IELTS. Não é? A maioria das pessoas que falham no teste... Vou até virar a câmera aqui do Instagram para vocês. E eu tô falando aí porque eu tô gravando para o YouTube também, tá? A maioria das pessoas que falham no teste do IELTS, na parte do writing, não é porque elas não sabem inglês. Não é. Você viu aqui, ó. O Abraão sabe inglês aqui, ó, escreveu aqui. É porque elas não estão acostumadas a escrever. E por não estarem acostumadas a escrever, fica difícil colocar as ideias ali na hora do texto. Você que está aqui no Instagram, me diz aqui, tirando esse contexto de IELTS, se você já está se preparando para o teste do IELTS, qual foi a última vez na sua vida que você escreveu uma redação? Escreve aí para mim, sem ser no contexto de IELTS. Qual foi a última vez na sua vida que você escreveu uma redação? Você que está aí no YouTube, pensa. Qual foi a última vez na sua vida que você escreveu uma redação? Se você é como a maioria de todos nós aqui, já tem um bom tempo que você não escreve uma redação. E aí a pessoa quer chegar lá na hora do teste do IELTS e escrever uma redação perfeita se ela não escreve no dia a dia. Olha para você ver, é uma inocência gigantesca. Olha ali o pessoal, nem lembro. Há 10 anos atrás... no dia que eu fiz a prova do IELTS, Enem de 2014, na escola, tá vendo? Então, gente, ponha isso na cabeça. Você tem que se acostumar a colocar suas ideias no papel. Quando eu falo no papel, é escrevendo. Você tem que se acostumar a escrever, para aí sim a gente trabalhar a estrutura da prova do writing. Não adianta você não escrever nada na sua vida e aí achar que vai chegar na prova e escrever uma redação perfeita. Isso não vai acontecer. A gente tem que se acostumar a escrever, beleza? Olha aqui, ó. Então, conseguiu enxergar isso aqui, ó, que eu escrevi para você? Me diz aí se você conseguiu enxergar isso aí, ô Abraão. Conseguiu? Beleza? Muito bem. Vamos seguindo por aqui. Vamos passar aqui, ó, para o segundo critério. O que é o segundo critério? Coherence. Coherence. O seu texto, ele está inteligível. O que é inteligível? Dá para entender, mas tem algumas partes que precisaram ser rearranjadas aqui para poder ficar claro, né? Essas aqui, aqui, essas alterações que eu fui fazendo. Então, vou colocar aqui o ponto para você. Some parts of the text need rearrangement to be understood. Beleza? Vamos lá. Próximo critério é a gramática. Aqui na gramática, ó, duas coisas me chamaram a atenção aqui. Tem algumas estruturas que são mais avançadas aqui, que eu gostei de ver você usando elas, tá? Igual eu fui falando para você,
aqui essa parte, isso aqui é estrutura mais avançada. E as suas sentenças, as suas frases, elas estão mais longas. Isso é excelente, porque isso é uma construção mais complexa. Mas, por outro lado, a gente tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, né? Você teve alguns problemas aqui com os artigos, os artigos, você teve um problema com os advérbios aqui, entende? Então, fica de olho nisso aí, tá? Deixa eu colocar aqui para você. Some problems with articles and adverbs, tá? Eu falei das outras, né? More complex structures can be seen. Isso aqui foi bom, tá? Isso aqui foi bom. E aí vamos para o outro critério aqui, ó, que é o lexical resource. O que é o lexical resource? É o seu vocabulário, tá? No vocabulário aqui, cara, você foi bem. Você foi bem porque o seu vocabulário tá numa dose boa, tá? Boa. Não tá nem excelente e não está ruim. Tá numa dose boa. Você usou aqui, ó, vocabulário avançado. Você usou linking words e expressions. Seu examinador está olhando isso. Seu examinador está esperando para ver se você está fazendo isso. Usou aqui, ó, o esquece que eu falei. Então, o seu vocabulário aqui tá bom, tá? Ó, advanced vocabulary is present, tá? Muito bem, muito bem. Words, vamos ver que eu notei antes de começar, porque eu vou escrevendo aqui depois, né? Aí eu vou adicionando palavras aqui pra você. Cadê? Onde que eu notei aqui que ele escreveu? Aqui, ó, 255 palavras. O que vocês acham disso aí? Tá ruim, tá bom, tá muito, tá pouco? O que vocês acham? Ó, presta atenção. A ordem do texto aqui em cima é... não tá aqui, esqueci de falar. Mas aqui fica, ó, write at least 250 words. É pelo menos 250 você tem que escrever. Ele escreveu 255, 5 palavras a mais. O que vocês acham? Tá bom, você preencheu o critério. Você preencheu o critério. Porque tinha que escrever pelo menos 255. Então, você preencheu o critério. Agora, o que eu falo pra você é... Tome um cuidado na hora que você vai escrever para você não ficar no limite, tá? Porque ficar no limite ali também não é muito bom, porque se você não conseguir fechar a ideia, você vai ficar abaixo, tá? Então vá administrando isso aí, beleza? Vamos lá, nota, score. Quem quer arriscar? Vamos ver como que vocês estão aqui, ó. Olhem aí todas as observações que eu fiz na redação dele para poder dar o score, hein? Vamos lá, vamos ver se vocês acertam o score de hoje. A nota do Abraão aqui, vamos ver. Vamos ver quanto vocês acham, pessoal, aqui no Instagram. Quem tá ao vivo ali, vai falando as notas. Que nota vocês acham? Ó, vou deixar aí todas as anotações que eu fiz pra ele, ó. Juliana, 5,5. Vamos ver quem mais. A Juliana já foi a primeira ali, falou 5,5. Kênia falou 6. O Luiz Gustavo ali, ó, 6,5. A Renata, 6. Bruna, 6,5. O Guilherme falou 7. Mais que 6,5. Acho que eu tô pronunciando seu nome errado, eu não sei. Olha lá, Abraão, foi o que aconteceu. Escrevi pouco e precisei voltar e adicionar mais palavras no desenvolvimento. Tá vendo? Então vai planejando aí sua ideia. A Cris, 6, Júnior, 6,6. Ó, não tem essa nota não, tá, cara? O teste do IELTS, quando uma nota ela dá, tipo, 25 décimos, eles arredondam ou para baixo ou para cima, tá? Então você vai ser 6 ou 6,5. Ninguém fica com a nota de 6,6 não, tá? Sandier, 6,5. Jess, 7. 6,5. Vamos lá. A nota que eu vou te dar, Abraão, é esta aqui, ó. 6,5, tá? Isso aqui é um CLB 8. Gente, CLB 8 é para quem tá querendo vir pro Canadá, tá? Se o seu caso não é o Canadá, você pode esquecer essa nota aí, tá? Você considera só a nota geral aqui, ó, que é o 6,5, tá? CLB 8 é para quem quer vir pro Canadá. Você vai pros Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, esquece CLB, tá? CLB não é pra você, não. Mas no caso do Abraão ali, vai ser. Beleza? Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. Muito bem, gente, muito bem. Chegamos ao final aqui de mais uma correção de redação do teste do IELTS. Para você que está assistindo aqui, não se esqueça, assim que acabar essa live, você que está aqui no Instagram, eu vou colocar aqui nos stories o tema da redação da semana que vem. E aí, durante a semana, você vai escrever, eu vou colocar ali o e-mail, você escreve e manda para mim, que na semana que vem, na segunda-feira, eu vou sortear uma redação para corrigir. Deixa eu dar um aviso aqui para vocês, não vai embora, fica aí. Deixa eu dar um aviso aqui. Amanhã eu vou fazer uma live especial. Vai ser o mesmo horário, 7 horas da noite, do horário de Brasília.
Amanhã eu vou conversar com o Edgar. O Edgar foi um dos meus alunos faixas pretas. Ele foi lá e tirou mais que o 7. Ele tirou 7,5 no speaking. Então ele atingiu essa marca aí. Os meus alunos faixas pretas são aqueles que, em alguma das habilidades do teste, eles alcançam mais do que a nota 7. Tá? E ele foi lá e atingiu 7,5. E amanhã eu vou conversar com ele para você poder saber, primeiro, como que a cabeça de um faixa preta funciona e o que ele fez para chegar nessa nota durante a preparação, tá? No mais, nós nos vemos na próxima live. Um forte abraço para você. Cheers!